Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. É uma alegria muito grande. Conheço o pastor Nicolete há algum tempo. Fui apresentado por ele pela vida do Luiz Felipe. Fui apresentado a ele e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Rodrigo, meu amigo. Que Deus te abençoe. Pastor Rodrigo tem uma semente no altar de Deus na nossa família. Para quem não sabe, meu pai passou por um problema com o Covid e ele ficou 32 dias no Albert Einstein. Pastor Rodrigo deixou a vida particular dele e pegou meu pai aqui, entrou num avião, foi lá, levou ele lá, ele e a Ilza, né? E eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão: sementes clamam por colheita. A semente que você lançou na minha família, o Deus de Israel, o Deus poderoso, é o Deus que pode te abençoar em nome de Jesus. Então, quero louvar a Deus pela vida dele e também louvar a Deus por todos, pela vida do Felipe, meu filho. Alguém conhece o Felipe Hanauer? Sim? Então, glória a Deus. Eu sou o pai dele, com muita alegria no meu coração, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Tem aqui a foto do meu livro, pastor? Não tem? Irmãos, Deus me deu um texto, um tema chamado mentalidade de passarinho. Diga comigo, mentalidade de passarinho. Então, o livro é Além da Mentalidade de Passarinho. Mateus capítulo 6, verso de número 26, a Bíblia diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem juntam em celeiros, todavia o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais do que elas? Esse livro Deus colocou no meu coração, fiz um projeto com Deus, fiz na verdade um desafio com Deus, Deus aceitou o desafio e Deus tem me abençoado e tem feito coisas grandes através deste propósito que Deus colocou no meu coração. Que propósito é esse? Ser um provedor do reino de Deus. Diga comigo, provedor do reino de Deus. Quem tem sonho de ser um provedor? Violento, estou falando de provedor violento, amém? Diga, eu quero ser um provedor, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, Deus aceita esse desafio. Nosso Deus, Ele aceita o desafio de você ser um provedor. Quem está pregando aqui para você, o meu apelido era Lixinho. Como era meu apelido? Lixinho. Uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Tinha todas as possibilidades de não ser ninguém. Mas um dia a graça de Deus me achou, o reino me escolheu e a misericórdia me perdoou. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida: não importa o que você está vivendo hoje, o que o teu passado falou, o que importa é o que Deus diz de você, porque você é um provedor, você é um do reino, e você vai vencer as coisas que Deus colocou e os desafios que Deus te deu. Amém? Lucas capítulo de número 5. Eu quero ler essa palavra, porque é uma palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar aqui sobre vocês. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava a multidão do barco. Acabou de falar e disse a Simão: faze-te alto mar, lançai vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que
os fosse ajudar. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Você pode colocar a mão no seu coração? Feche os teus olhos comigo. Senhor nosso Deus, uma vez mais, ó Deus, ministrando a Tua palavra, quero agradecer ao Senhor e pedir, ó Deus, fale conosco de uma maneira simples, mas de uma maneira entendível, de uma maneira que o Teu reino, ó Deus, queime dentro de nós, e que possamos entender e compreender, meu Deus, a Tua palavra, de maneira que sejamos lançados como uma flecha atirada, ó Deus, e que a mira seja, Deus, colocada, a força seja, meu Pai, diretamente ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, e que de maneira nenhuma, Senhor, venhamos voltar para trás, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos atirou. Portanto, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fale conosco de uma maneira poderosa, e ó Deus, nos faça entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pelo poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de falar desse texto, eu quero falar um pouquinho do meu livro que Deus me deu, Mentalidade de Passarinho. Pastor, até que horas eu tenho para ministrar? Agora são exatamente 19 horas. Amém. O livro Mentalidade de Passarinho, como eu disse a vocês, ele está aí. Além da mentalidade de passarinho, Jesus disse assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele assim: quem não semeia, não colhe. Quem não colhe, não guarda em celeiros. Glória a Deus. Quem pegou essa chave já? Quem já pegou? Eu tenho certeza, Deus aqui tem um povo inteligente. Mas eu sinto quando a igreja ela é, porque assim, tem lugar que você vai pregar que a pessoa é contra a prosperidade. Tem lugares que você vai pregar que a pessoa ela não aceita uma palavra de vitória. Parece brincadeira, mas é verdade. Há lugares que você prega que as pessoas têm muito mais amizade com o espírito de miséria do que com o espírito da grandeza, da riqueza, da bênção de Deus. Agora olha, o céu é o reino. Se Deus te deu a salvação, que é o maior que Ele tem, Ele não vai te dar o que o céu pode te dar? Simples assim. Deus é dono do ouro e da prata, Deus é o Deus que pode. Agora olhe para mim, por que é que você quer riqueza? Por que é que você quer sementes? Por que é que você quer ser um provedor? Mentalidade de Passarinho é um livro que Deus me deu. No ano de 2016 eu fiz um desafio com Deus, fui para Israel e falei: Deus, quero ser um provedor. Eu já era um provedor, eu já tinha me levantado. Em 2013 eu fiz esse propósito, falei com Deus que queria ser esse provedor. Mas em 2016, irmão, eu puxei o pino da granada. Sabe o que é puxar o pino da granada? É falar: agora vai explodir, deixa Deus fazer o que tem que fazer. Eu comecei a me entregar para Deus. Eu disse: Deus, as minhas finanças são suas, o que o Senhor fizer agora é contigo. O Salmo de número 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo, sim ou não? Tudo fará. No reino de Deus é assim, ó. Você entrega e depois confia. No reino dos homens é você primeiro confia para depois entregar. Quando você começar a entregar e confiar, Deus vai fazer tudo que tem que fazer. O termo entregar vem primeiro de que confiar. Então preste atenção, para você começar a viver uma vida extraordinária, você precisa dar o passo para Deus colocar o chão. Você age, Deus reage. Deus faz porque você fez. E eu falei: Deus, eu quero ser um provedor, mas eu quero ser um provedor extraordinário. Deus falou: vou aceitar mais uma vez esse desafio seu. E Deus então me dá esse livro, Mentalidade de Passarinho. Não semeiam, não colhem e nem juntem celeiros. Esse livro foi algo que Deus colocou, um texto que Deus colocou no meu coração. Deus falou ao meu coração: você tem que ter a confiança que os passarinhos têm. Qual é a confiança que os passarinhos têm? Você sai de manhã, sabe ou não sabe que você vai tomar café da manhã? Sabe ou não sabe que você vai almoçar? Sabe ou não sabe que você vai jantar? Sim ou não? Sabe? Então diga para quem está do teu lado. Diga para quem está do teu lado: a provisão é previsível, mas a maneira
imprevisível. A provisão que Deus tem para a tua vida é previsível, Deus vai fazer. Agora eu não sei como, mas ela é imprevisível. Deus, você tem que estar preparado. Fé. Você tem que estar diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu não sei como vai vir, mas eu sei que vai vir em nome de Jesus. Essa é a confiança que eles têm. Eles saem de manhã, começam a cantar, sabendo que eles vão comer, que eles vão ser abençoados. Por quê? Porque tem uma palavra clamando por justiça, dizendo: eu alimento os passarinhos. Só que ele disse assim: não sois vós muito mais do que eles? O reino de Deus é feito de sementes. O reino de Deus, você não pode ter a mentalidade de passarinho no sentido de comer a semente. Você tem que deixar uma parte da semente para semear. Quando você semear uma parte da semente, Deus vai trazer a colheita, e o reino te dá a justiça. Olhe para mim bem sério. Tinham 10 leprosos, sim ou não? Vou sair um pouquinho aqui. Quantos leprosos tinham? 10 leprosos. Se você puder anotar aí, irmão, pega um papel e uma caneta, coloca seu celular para gravar. Tem muita chave aqui que você vai pegar. 10 leprosos. Os 10 chegaram em Cristo e disseram assim: nós queremos ser curados. Jesus olhou para eles e disse assim: vão ao sacerdote. E a Bíblia diz assim, ó, que eles saindo para o caminho para ir cumprir a palavra que Cristo disse a eles, eles foram o quê? Todos foram curados. Todos foram curados. O que significa isso? Que a palavra clama por obediência até você obedecer, mas depois que você obedece, ela clama por justiça. Vou falar de novo, você não entendeu? Você não pegou isso aqui. Eles não foram curados, pastor Rodrigo. Eles não foram curados. Jesus não disse assim: vocês estão curados. Jesus disse: vão ao sacerdote. Por quê? Porque tem palavra que Deus vai colocar para você que não vai te curar na hora, vai te curar quando você começar a obedecer, a dar o passo e Deus coloca o chão. É você fazendo e Deus fazendo. É você agindo e Deus reagindo. Você age e Deus reage. Deus é Deus na tua vida. Então, enquanto você ouve uma palavra aqui, você está ouvindo uma palavra. Esta palavra está clamando por obediência. Quando você obedece ela clama por justiça. Sabe o que ela diz? Ela diz assim: agora nós temos que cumprir, porque quem deve para ele agora é o reino. Eu tenho uma palavra para dar ao teu coração. Tem muita gente aqui que a palavra está clamando por obediência. Obedece que a justiça vai vir. Obedece que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Obedece que Deus vai fazer coisas grandes, extraordinárias, coisas que você nunca viu e nunca ouviu, que o teu coração nunca sentiu. Tem palavras que Deus já disse para você aqui nesse altar, em outros altares, em lugares que você não imagina, em lugares, pontos de ônibus. Ei, Deus está falando comigo. Em lugares que você ouviu uma palavra, mas não obedeceu. Talvez não deu crédito por causa do pregador, por causa da pessoa que estava, mas Ele está dizendo: esta palavra clama por obediência, e quando você obedecer, vai clamar por justiça sobre a tua vida, e você vai receber aquilo que Deus tem para você. Os passarinhos, qual é a mentalidade dos passarinhos? Eles não semeiam, não juntam em celeiros, e nem não semeiam, não colhem e nem juntam em celeiros. Essa é a mentalidade do passarinho. Ele quer comer tudo. Uma pessoa que tem mentalidade de passarinho chega para um empresário e diz assim: eu quero trabalhar para você. E ele diz assim: o que você quer fazer? E ele vai dizer: quanto é que você vai me pagar para fazer o que eu tenho para fazer para você? A mentalidade de um provedor chega em um ambiente e diz para a pessoa: eu quero trabalhar para você. E a pessoa diz: quanto você quer ganhar? Ele disse assim: a pergunta não é quanto eu quero ganhar, é quanto eu preciso pagar para o Senhor, para trabalhar para o Senhor, para viver algo extraordinário. Eu quero se tornar alguém dessa empresa. Eu quero se tornar alguém. Por quê? Porque quem supre a necessidade do ambiente que está com o dom que Deus deu, Deus tira ele da prisão financeira e se assenta no trono. Você não ouviu? José estava no Egito, dentro da prisão. Ele supriu a necessidade do ambiente que ele estava. Dentro da prisão, ele tinha quem? 2 homens sonharam. Ele tinha um dom de interpretar sonhos. Supriu a necessidade do ambiente que ele estava. Quando você supre a necessidade do ambiente que você está, com o dom que Deus te deu, Deus gera uma necessidade no palácio para que você vá suprir também. Quem supre a necessidade do ambiente que está, sai da prisão financeira e vai se assentar no trono. Montar uma farmácia de frente com outra farmácia é inveja.
Montar um posto de combustível de frente de outro posto de combustível também é inveja. Ache um lugar que tem necessidade de um posto de combustível, necessidade de uma farmácia, e você vai ver que a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser extraordinária. Por quê? Porque você supriu a necessidade do ambiente que você estava. Mas não é isso que eu vou pregar, amém? Só estou apresentando alguns trechos do meu livro. Por exemplo, a Bíblia diz que José, ele deu um conselho para Faraó. Quantos lembram? Ele falou assim, durante o tempo da bonança, guarda 20% do que você tem. E aí, ele guarda 20% do que tem, pastor Rodrigo. E durante o tempo da crise, com 20% que ele guardou no tempo da bonança, comprou 100%. Diga para quem está ao teu lado, quem guarda 20% do que ganha, compra 100% quem não guarda. Você está por aí, irmão? De novo, quem guarda 20% do que ganha, vai comprar 100% de quem não guarda. Oh, glória! Comece a guardar, porque as sementes vão clamar. E a última parte que eu te falo para você sobre o livro, e depois nós entramos no texto. A palavra de Deus diz no livro de Levíticos, capítulo 19, que você não pode de maneira nenhuma colher toda a sua vinha. Você tem que deixar uma parte para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva e para o pobre. Quando você deixa uma parte na vinha, era uma lei em Israel, Levítico 19, depois você vê. Estou te passando alguns trechos do livro, porque eu quero vender esse livro para você em breve, amém? Eu quero te abençoar, na verdade, em nome de Jesus, para que você tenha uma mentalidade de provedor. Eu tenho certeza que essa igreja é uma mentalidade de provedor, porque ela tem um provedor. Ela tem alguém que provê na vida de vocês. É Deus, é o próprio Senhor Jesus que escolheu vocês. Vocês estão fazendo parte de um time para o reino de Deus. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandes, extraordinárias, através da vida de vocês. Então, quando você pega o livro de Levíticos 19, a Bíblia diz assim, que ele não podia colher, está aqui a cerca. Então passava-se alguém num percurso de 1,5 metro, onde a pessoa podia chegar até aqui e alcançar a mão e pegar do fruto da vinha ou do próprio milho, qual for a semente da azeitona. Por que Deus estipulou isso? Estipulou para que o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão que estivesse passando perto da tua colheita, tivesse acesso à tua colheita. Por quê? Porque Deus tem compromisso com os passarinhos. Sabia que você também é um passarinho de um provedor? Às vezes nós somos os passarinhos e nós temos que ser providos. E a Bíblia diz então que se Deus alimenta os passarinhos, Deus tem compromisso com alimentar. Vou te contar uma coisa. O judeu, está no livro, o judeu não come de maneira nenhuma, pastor. Se o fruto da árvore dele cair no chão, ele não come. Diga por quê? Porque de maneira nenhuma ele vai pegar aquela provisão do passarinho. Ele está tomando a provisão do passarinho. Deus disse que dá para aqueles. Deus disse, ele disse assim, o judeu sabe que ele toma da onde? Da fonte, da própria árvore. Quem come do chão é aqueles que estavam no Egito, mas aquele que está na presença de Deus e está no reino, ele come da fonte, ele come do céu. Então, ele entende o seguinte: se eu pegar desse fruto que caiu no chão, eu estou roubando a provisão do passarinho. Então, olhe para mim, como eu aplico isso hoje na minha vida? Você precisa deixar uma parte do teu salário, ter acesso às pessoas que têm necessidade perto de você. Quem tem aqui uma casa que tem bastante grama na casa? Levanta assim sua mão. Isso. Vejo 3 pessoas aqui. Preste atenção. Quando você é um provedor, tem alguém clamando perto de você para cortar a sua grama. Mas a mentalidade de passarinho come a semente. Sabe o que ele faz? Compra um cortador de grama, corta a grama para não pagar para alguém cortar. Ei, você não pode aceitar ser mentalidade de passarinho, isso é mentalidade de provedor. A minha esposa, ela sempre, quando nós começamos nossa vida, ela falava assim: você tem que trocar essa lâmpada, você tem que trocar essa tomada, você tem que trocar isso, você tem que trocar aquilo. E eu disse: está amarrado em nome de Jesus. Eu não tenho que trocar nada.
Deus me levantou como um provedor. Irmão, não tinha nada. Pensa num cara que estava começando no evangelho, mas Deus já tinha colocado uma semente dentro do meu coração. E eu dizia assim para ela, chama alguém que mexe com parte elétrica, vamos pegar o dinheiro e vamos pagar para eles, porque eu não sou um passarinho, eu sou um provedor, não vou arrancar a provisão do passarinho. Toda pessoa que quer fazer tudo em casa, ela está arrancando a provisão do passarinho. E eu tenho um exemplo para te dar, o nome dele é Gugu Liberato. Foi tirar a provisão do passarinho, caiu de cima, morreu, 70 milhões ficou e está sendo dividido por todo mundo. Os passarinhos estão comendo de qualquer maneira. Não tire a provisão dos passarinhos. Se você é um provedor de verdade, você nunca mais, quando a sua esposa, as mulheres ficam meio bravas comigo quando eu falo, irmão, mas quando a sua esposa falar para você assim, troca aquela lâmpada, você vai falar assim, não, tem um passarinho que está clamando aí, ele precisa comer da bênção. Eu sei que tem, um dia eu estava pregando isso, pastor, aí o pastor falou, o pastor gritou, um irmão gritou lá do fundo, os passarinhos também semeiam. Eu falei, mas semeia do resto. Ei, nós não podemos de maneira nenhuma arrancar a provisão do passarinho. É como eu sou empresário no ramo de autopeças. Eu tenho uma empresa também que faz manutenção em transmissões automáticas, câmbio automático. Ei, eu tive um cliente que foi comigo para São Paulo para fazer o curso, para fazer o câmbio do carro dele. Quando nós chegamos lá, eu falei assim, você está querendo arrancar a provisão do passarinho. Não vai dar certo esse negócio não. Fizemos o curso, quando deu 2 dias no curso lá, ele falou assim, pelo amor de Deus, eu tenho que ir embora daqui. César, quanto você me cobra para fazer? Isso aqui não é para mim não dá certo não, Deus o livre, isso aqui é demais, isso aqui não dá, é muita coisa para entrar no meu coração. Eu disse, porque você estava querendo tirar a provisão do passarinho. Se você tem a mentalidade de um provedor, a partir de hoje, Deus vai olhar para você e vai fazer sentido o teu salário. Deus te tira muitas das vezes de um salário bom, porque você está tirando a provisão de um passarinho. Deus quer que você o quê? Seja um provedor. Quando você é um provedor, Deus vai colocar pessoas perto de você, você vai começar a ganhar mais. Deus vai falar assim, vale a pena colocar dinheiro na mão desse homem, desta mulher, vale a pena colocar dinheiro na mão deste casal, porque ele tem abençoado muitas pessoas. Amém? Então diga, mentalidade de passarinho, nunca mais. Diga, eu sou um provedor do reino de Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Lucas capítulo de número 5. Quero deixar uma palavra ao seu coração sobre provedores. Quem quer receber uma unção hoje aqui sobre a sua vida? Tem óleo ungido aqui, pastor? Pode ungir? Diga, eu quero essa unção sobre a minha vida. A unção dos provedores do reino de Deus vai vir sobre a minha vida. Diga, eu vou ser um provedor em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo número 5, está escrito assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, junto estava ele ao lago de Genezaré. Primeira palavra que Deus tem aqui. Você não é comum as pessoas apertarem a Jesus para ouvir a palavra. As pessoas apertavam a Jesus para serem curadas. Não é comum, você pode ver todas as vezes, pastor Rodrigo, meu amigo, que Jesus estava sendo apertado é porque eles queriam receber uma cura. Mas neste texto a Bíblia diz que eles estavam apertando Jesus para ouvir a palavra. E quando você aperta Jesus para ouvir a palavra, tem milagre para acontecer na tua vida que você nem sabe, nem imagina, nem entende. É maior do que você, é coisas grandes e extraordinárias. Quando você é alguém que aperta Jesus para ouvir a palavra, irmão, coisa boa é quem está ligado no céu. Coisa boa é quem está em Deus. A pessoa que está em Deus vai falar assim: Senhor, usa esse homem, faz esse homem trazer palavras do reino para nós. Faça, Senhor, com que esse homem seja usado por Deus. O pregador está pregando, o levita está louvando. Ele disse assim, como Jacó saiu naquele dia dizendo: eu não saio daqui sem minha bênção, eu também não vou sair daqui sem minha bênção. A minha maior bênção é a palavra de Deus. Quando você aperta Jesus para ouvir a palavra, você está prestes a ver um cenário de provisão sobre a sua vida. E a Bíblia diz que ele viu estar 2 barcos. Eu quero contar um pouquinho da minha história. Ele viu estar quantos barcos? 2. E a Bíblia diz que ele entra num que é de quem? Simão. Ele escolhe o barco de Simão, e o barco de Simão está parado
em um lugar seguro. Só que ele não pega nada a noite inteira. Eles pescaram a noite inteira, mas eles o quê? Não pegaram nada, não apanharam nada. Então Jesus olha para eles e diz assim, ó: empresta o teu barco para mim. Simão Pedro, todo feliz, quem é? Jesus. Empresta o seu barco para Jesus. Jesus escolhe o barco dele para tomar emprestado. A Bíblia diz assim: eles afastam um pouquinho da terra e Jesus começa a pregar. Eu fui 3 vezes em Israel, cheguei nesse lugar onde Jesus pega o barco emprestado com Pedro. Quando Jesus pega o barco emprestado, quando Jesus está pregando a palavra, está sendo apertado, ele sai um pouquinho, deixa todo mundo na terra, sai um pouquinho com o barco e começa a ministrar a palavra. Quando ele começa a ministrar a palavra, o vento pega aquela palavra e leva mais longe. Então o barco de Pedro estava fazendo com que a voz de Jesus alcançasse mais pessoas. A voz de Cristo, Alex, estava alcançando mais pessoas. Por quê? Porque é acústico. O vento vem, pega a voz e leva mais longe. Quando ela está abafada, ela só pega em redor de algumas pessoas. Mas quando ele sai um pouquinho e começa a lançar a palavra do barco de Pedro, a Bíblia diz que todas aquelas pessoas ouviram a palavra. Jesus cumpre a sua missão, olha para Pedro e diz assim: faze-te a alto mar. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando eu entrego o meu barquinho para Jesus, o qual ele veio hoje aqui escolher o teu para ser o barco dos provedores, Urabacei, Eremanto, hoje tem uma bênção especial sobre a tua vida. Hoje Deus vai tocar em pessoas. Hoje Deus vai te dar unção. Você vai fazer negócios além mar. Você vai fazer negócio em euro, em dólar. Você vai fazer negócios em coisas grandes. É assim mesmo, quem é de Deus recebe. É assim mesmo, você vai fazer negócios além mar. Eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai te dar muito mais do que você precisa. Deus vai te dar coisas grandes, extraordinárias. Orabacei. E assentando-se Nava da multidão, acabou de falar, e disse a Simão: faze-te alto mar. Irmão, preste atenção, não tem um cara mais parecido que o Simão aqui do que eu. Quando Jesus me encontrou, pastor, eu já estava desistindo, eu estava lavando as redes. Todo mundo olhava para mim e dizia assim: não vai dar certo. A minha família chegou para minha esposa e falou assim: é um bêbado, larga esse homem. O que quer com um homem desse? Só que tem um detalhe: ela orava por um bêbado, hoje ela intercede por um pregador, por um empresário abençoado, bem sucedido, cheio da graça e da unção de Deus, cheio de Deus. Irmão, se você chegar comigo em qualquer lugar, eu vou falar de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não fala de Deus, aí é contigo, mas eu falo. Vai ter que me engolir, vai ter que ouvir revelação o dia inteiro, é toda hora falando de Deus. Por quê? Porque Deus é na minha vida e Deus tem que ser na sua também. Você tem que ser um barco que leva a voz de Jesus mais longe para as pessoas. Eu era aquele cara, eu estava lavando as redes, eu estava praticamente desistindo. Todo mundo olhou e falou: não dá certo, tem tudo para dar errado, não aposta nele. Mas Jesus escolheu o meu barco e escolheu o teu também, querido. Quando eles emprestam o barco para Jesus, meu irmão, e Jesus lança a palavra e alcança mais pessoas, Jesus então entra dentro do barco e diz assim: Simão, ei, faze-te alto mar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ele pode pegar alguém que está na beira da praia, pescando no raso, que está lavando as redes, e que pode pegar e mudar tudo e fazer assim, ó, e mudar e dizer assim, ó: a partir de agora não é mais em lugares pequenos, é lugares altos. Faze-te alto mar, Pedro. Quando Jesus escolhe o teu barco, quem é empresário aqui, levanta sua mão. Deixa Jesus escolher a tua empresa. Quando você pega uma parte daquilo que Deus te deu e investe para que o evangelho chegue e alcance pessoas mais longe, Jesus vai dizer para você: até agora você só pescou em lugares pequenos, mas agora eu te digo, faze-te a alto mar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Um provedor do reino de Deus, quando ele aceita o desafio de ser um provedor, de ser alguém, de passar
a entregar o seu barco, ou seja, a sua empresa, os seus negócios, a sua vida financeira, a sua vida econômica. Quando você resolve fazer isso, Jesus também resolve a colocar você em lugares altos, a te colocar em lugares de grandeza, em lugares onde você vai honrar a Deus, vai glorificar a Deus. E olha o que a palavra diz: fazem-te alto mar. Mas o Pedro diz assim: respondeu Pedro, Simão, e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Característica de quem tem uma empresa, mas não deixa Jesus entrar nela. Pesca a noite toda e não apanha nada. Ei, quando você deixar Jesus entrar no teu barco, Ele vai falar: joga a rede para o lado direito, joga a rede para o lado esquerdo, joga a rede, não, para o lado esquerdo não, joga a rede para o lado direito. Vocês estão por aí? Tem alguém aí? É isso aí, eu gosto desse gritinho. Quando você empresta o seu barco para Jesus, ou seja, para o reino de Deus, o próprio Jesus é quem assume aonde você vai lançar as redes. Segura o que eu vou falar para você. Esse mesmo Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 21, tem uma experiência muito parecida. Jesus chama Pedro aonde? Aqui. Ele entrega a vida dele para Jesus. Quando Jesus vai, as pessoas têm muito. Você já viu alguém dizer que Pedro nega Jesus, que Pedro trai Jesus? Sim ou não? Já ouviu falar alguém? Quem já ouviu falar que Pedro traiu Jesus? Eu vou te provar que ele não traiu. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus disse assim: eis que eu te dou as chaves do reino dos céus. Olhe para mim. Você entrega a chave para alguém que você não confia? Para alguém que não é seu amigo, você vai entregar a chave da sua casa? Então por que a gente chama Pedro de traidor? Porque Jesus entregou a chave do reino, que ele tinha de maior. Aí ele diz assim, ó: se o Senhor for para a cruz, eu morro contigo. Aí Jesus falou assim: ainda hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro vai todo feliz. E sabe o que acontece? É tão forte isso. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia que Pedro estava disposto a morrer por ele. Só que Jesus tinha dito: eu te dou as chaves do reino. Se Pedro não nega Jesus, ele morre com Jesus na cruz. Cai por terra a palavra que Jesus disse. Para quem ficava com a chave? Jesus teve que colocar um espírito de covardia em Pedro para que ele negasse Jesus, porque senão ele ia ter a morte. Sabe o que ele disse? Eu vou mesmo. Só que está escrito assim, ó: todos falaram com ele, mas quem seguiu Jesus de perto da cruz? Só Pedro. Lá na frente, ele chega lá no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz para ele assim: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava ensinando para ele? Estava ensinando o seguinte: Pedro, se você me ama de verdade, como você disse, eu não preciso que você morra comigo. Eu só preciso que você cumpra o chamado que eu te dei. Porque no evangelho que eu prego, só há um que morre. Ora base. Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama de verdade? Ele disse assim: te amo, Senhor. Então tá, Pedro, você me ama mais do que a estes? E eu imagino Jesus olhando para os discípulos e olhando também para os peixes. Ele disse que lançaram a rede para o lado direito, pegou 153 peixes, simbolizando 153 espécies que havia em Jerusalém naqueles dias, no lago de Genezaré. O que Jesus estava ensinando para eles é: eu quero que você pegue o branco, o preto, o negro, o feio, o pardo, o da Índia, o de lá, o de cá. Eu quero que você pegue todos. Eu quero, o evangelho é para todos. O evangelho é para todos, Pedro. Você não pode fazer acepção de pessoas. Aí ele disse assim: Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus olha para ele e diz assim: eu não preciso que você arranque a espada e corte a orelha de ninguém. Eu não preciso que você me defenda, porque tem gente que é assim, defende muito Jesus, diz assim, entra na internet lá e fala um monte de coisa, mas o vizinho do lado dele está morrendo porque ele não cumpre o chamado dele. Ele não
precisa que você defenda ele só precisa que você cumpra o chamado que ele colocou no teu coração. Ele precisa que você apacente as ovelhas dele. Aí ele olha e fala assim: tu me amas mais do que este? Eu te amo, Senhor. Então tá bom, Pedro, porque quando eu mandei você jogar a rede pro lado direito, eu também mandei os 153 peixes ir para debaixo da rede. Se tu me amas mais do que a estes peixes que foram para a rede e perderam a vida deles para obedecer uma palavra minha, então você tem que apacentar as minhas ovelhas. O que eu estou dizendo é que quando você empresta o teu barco para Jesus, você vai lançar a rede em lugares impróprios, improváveis, mas Deus vai mandar os peixes lá para a tua rede, porque você resolveu ser um barco que tem Jesus. Você vai lançar a tua rede em lugares improváveis e Deus vai falar: peixe, vá para a rede do teu filho, vá para a rede. Seus investimentos a partir de agora serão coisas loucas, em que você não vai entender, não vai compreender. Você vai ter que olhar e falar assim: meu Deus, nada parece dar certo, mas tem um Jesus lá no céu, que ouviu a tua voz e que mandou os peixes chegar à tua rede. Eu profetizo em nome de Jesus, 2023, você vai fazer negócios grandes, extraordinários, coisas que você nunca viu e nunca ouviu. Você vai lançar a sua rede e Jesus vai mandar o peixe. Oh, glória! Mas sobre a tua palavra. Que esse texto ensina a nós que um homem que tinha experiências poderia ter questionado a Deus e dito a Deus: Senhor Jesus, tu entende muito de pregação, tu entende muito de curar, tu entende muito de falar de Deus, mas quem entende de pescaria aqui sou eu. Pedro olhou para Jesus, não, ele olhou e disse assim: mas segundo a tua palavra. O que ele está dizendo? A tua palavra é maior que a minha experiência, a tua palavra é maior do que a minha profissão, a tua palavra ainda é maior do que do que aquilo que eu sei, daquilo que eu entendo. Ele disse assim: segundo a tua palavra lançarei a minha rede. Ei, não confie nas experiências que você tem passadas, nem confie nas experiências que você pode adquirir. Confie na palavra de Deus. Por quê? Porque quando você recebe ela clama por obediência, mas após você receber e ouvir e obedecer, ela vai clamar por justiça, dizendo: agora é nós que devemos, é o reino que deve, é o reino que deve. Um cara que quer que eu prove, né? Quer que eu prove? Segura o que eu vou falar. Abraão, Deus falou para ele assim: Isaac, pega o teu filho, Isaac, sobe com Isaac no Moriá, sacrifica lá o teu filho a quem tu amas. E a Bíblia diz que ele sai para o caminho da obediência. Quando ele sai para o caminho da obediência, ele fala com Sara, sim ou não? Não. Porque se ele fala para Sara, pastor, a Sara ia falar o quê? Jamais você vai matar, eu prefiro que você mate eu. Deixa eu te falar uma coisa, você que é um homem de negócio, preste muita atenção no que eu vou falar, porque eu tenho uma palavra para você aqui. Quando Deus te mandar entregar algo, não consulta a carne, vai direto para o caminho da obediência. Entra no caminho da obediência. Entra no caminho da... Você também, mulher de Deus, não consulta a carne, não fala para um amigo, não fala para um companheiro, não, sai quietinho, vai direto para o altar de Deus. Por quê? Porque a carne vai gritar para dizer: não leva o Isaac. Mas se você é de Deus mesmo, se você consegue vencer ela, você vai direto para o Moriá. Sabe por quê? Porque ele subiu com Isaac, mas desceu com a nação. Ele subiu com Isaac, mas desceu com uma nação. E a Bíblia diz assim, e isso foi lhe imputado como justiça. O que é justiça? Dar aquilo que se merece. Quando Abraão creu, fora de todas as impossibilidades, todas as possibilidades, ou seja, ele creu na esperança contra a esperança. Ele creu e olhou para as estrelas do céu, quando Deus disse para ele assim, olha essas estrelas do céu. E Abraão creu que mesmo com o ventre de Sara, que era estéril, mesmo que ele havia já idade avançada, ele creu na esperança contra a esperança. Ele disse assim: eu acredito, eu creio que Deus vai fazer. Aí quando ele crê, pastor Rodrigo, a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus coloca um selo dentro da justiça. Está escrito assim, está imputado como justiça. O que é justiça?
dar aquilo que se merece. Então a Bíblia diz que quando você crê na palavra que o pregador está pregando, há um selo de justiça dizendo: você merece, você tem direito de receber aquilo que você creu. Você ouve a palavra, ela clama por obediência, mas quando você obedece ela clama por justiça. Aí você sai daqui desse culto e Deus está dizendo: se você creu de verdade e aplicou aquilo que Deus colocou para você, eu agora é que devo para você. O reino diz assim: é justo de receber. Os anjos saem dizendo assim: ó, nós temos que cumprir a palavra, nós temos que cumprir a palavra, nós temos que cumprir a palavra. Ela clama por justiça. Quando você obedece uma palavra, irmão, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, o reino de Deus, o selo está dado, você vai receber a bênção de Deus. Graças a Deus que o relógio está bem. 7h30, pastor, tem até 8 horas. Amém. Vamos lá. Respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, quando você entrega o seu barco para Jesus, ou seja, a sua vida financeira, a sua vida econômica para Jesus, a partir daquele momento não é mais segundo a tua experiência, é segundo a palavra. Então Deus é quem domina os teus investimentos, Deus é quem te dá a vitória. Olha para mim, eu com toda essa experiência, sou empresário há 20 anos. Veio um abençoado, chegou na minha empresa e falou assim: faz esse investimento. E estou fazendo, estou fazendo. 6 dias eu falando para ele: não quero fazer, mas ele me venceu, sabe como? No cansaço. É bom, pode ficar tranquilo, você me conhece há 20 anos, o investimento é bom, investimento é bom, investimento é bom. Eu na correria do dia a dia, irmão, presta atenção, também tenho o direito de errar. Você tem direito de errar. Na correria do dia a dia, faço o investimento. Passam-se 6 meses, não retorna nada. Deus falou comigo: perdoa ele. Eu disse: Deus, é 500 mil reais. Ele falou assim: eu não mandei você fazer negócio nenhum. Eu já te falei que o que eu te dou é da palavra, é eu que te direciono, é eu que te entrego. Liguei para ele na mesma hora, o Espírito de Deus falou comigo: perdoa ele. Liguei para ele e falei assim, ele não atendeu, mandei uma mensagem, disse assim: você está perdoado, amigo. Deus mandou eu perdoar você, 500 mil reais. Deixa eu te falar uma coisa: quando você parece bom, parece legal, mas se não consultou a Deus, não faça. Não faça. Jesus disse: assemelhá-lo-ei a um homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. As pratica. Sabe por quê? Jesus está ensinando o seguinte: que você não pode depositar os teus sonhos, os teus projetos em algo que não é baseado na sua palavra, na sua vontade. Aquilo que é baseado na vontade de Deus para a tua vida, quem enriquece o homem, quem abençoa o homem é Deus. Quem faz na vida do homem é Deus. Quem faz na vida do homem e da mulher é de Deus, do empresário, do empreendedor, do homem de negócios, é o próprio Deus. É Ele quem pode te abençoar. Se Ele quiser abrir uma porta no deserto, Ele abre. Se Ele quiser abrir uma fonte no deserto, Ele abre para a tua vida. Não tenha medo e também não seja de maneira nenhuma ansioso. Aí eu falei: vou perdoar. Está perdoado em nome de Jesus. Eu estava orando por um terreno ao lado da minha empresa, pedindo a Deus, dizendo assim: Deus, eu quero esse terreno, eu quero esse terreno. Cheguei de Israel, lancei óleo lá, ungido em tudo, fui comprar. O rapaz falou assim: não, aqui nós não vendemos, só vendemos aqui a R$1.000 o metro quadrado. Eu falei assim: eu quero esse terreno é meu, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui, Deus vai me dar esse terreno. E fui orando. Na Covid, um homem morreu, irmão. Aí eu fui falar com o filho dele. Não, irmão, eu já escutei aí. Não, você não pode orar por o homem morrer. Deixa Deus fazer. Sabe o que aconteceu? Ele queria 3 vezes mais do que o valor normal. O filho dele chegou e falou para mim, fui no filho dele e falei assim: eu quero comprar o terreno. Ele falou: eu quero vender. Em menos de 24 horas eu tinha comprado o terreno. E eu comecei a construir. E em 1 ano, no meio da pandemia, construí um barracão. Gastei 1.300.000. Pergunta de onde veio o dinheiro.
Eu nem sei, irmão. Só sei que veio do céu. Por quê? Porque quem faz os teus investimentos é Deus. Não seja ansioso, espere em Deus. Espere em Deus. Aí a Bíblia diz, olha aqui, ó, fazendo assim. Quem está comigo no texto? Acompanha o verso 6, que eu quero que você veja. 5, 6, quem está comigo? Tem o texto aqui? Quem está comigo? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. O que está escrito? Colheram. Quem colhe peixe? Quem colhe peixe? Só quem planta. Colheram uma grande quantidade de peixes. O que eu estou dizendo para você é: quando você empresta o teu barco para Jesus, a colheita é certa. Vai vir a colheita na tua vida. Não sei como vai acontecer, a maneira que vai acontecer, mas tem profeta aqui hoje para profetizar para a tua vida. Você vai receber a colheita de Deus. Ele colheu. Colheram, pastor. Eles emprestaram o barco. Qual foi a semente que eles lançaram? O barco que ele emprestou para Jesus. Lá na tua empresa, comece a emprestar para Jesus na tua empresa. Comece a evangelizar, comece a glorificar o nome de Deus. Não tenha medo das retaliações. Deus não chamou covarde. Tem gente que é assim. Deus, ele pega a empresa dele, faz um café da manhã lá e dá uma palavra. Aí o diabo vem com todas as metralhadoras dele e mira para a pessoa fala assim: o quê? Nunca mais eu vou falar de Deus aqui. Você nunca serviu a Deus, você está servindo a Satanás. Você tem mais medo do diabo do que de Deus. Ei, descansa o teu coração. Aquele que te ensinou, aquele que colocou a tua empresa na tua mão, é fiel para te guardar e te livrar. Ele é o Deus que está te fazendo ficar conhecido no reino espiritual. Segura a onda, porque Deus não tem parte com covarde. Deus tem parte com quem é de Deus, quem aguenta mesmo. Não tenha medo. Eu faço um culto todos os dias pela manhã na minha empresa. Quantos dias? Todos os dias. Eu já ganhei várias almas para Jesus. Tenho vários testemunhos. Você precisa aprender que aonde você está, que você leva Jesus, tem multiplicação, tem bênção, tem vitória, tem colheita. Há tempos difíceis sim, mas tem tempo de colheita e tem tempo de vitória. E o que eu profetizo para a tua vida neste final de ano será o melhor final de ano da tua vida. Tem alguém para receber essa palavra? Vai ser o melhor final de ano da tua vida, porque Jesus está dizendo: tem colheita para a tua vida, tem sementes clamando por colheita. Eles colheram, pastor. Olhe para mim. Tem alguma mulher que pode vir aqui? Pode ser qualquer moça aqui. Vem cá. Quero só que tenha cabelo grande. Vem cá. Essa mesmo. Vem cá. Irmão, em nome de Jesus. Olhe para mim e preste atenção nisso. Como é o nome da irmã? Paloma. Preste atenção. Havia uma mulher chamada Maria. Uma mulher chamada, repete comigo, Maria. A Bíblia diz que ela entrou e Jesus estava em um ambiente, e ela pegou um vaso, quebra o vaso e unge os pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela unge os pés de Jesus, e o ambiente todo fica perfumado. Ela gera um lugar e um ambiente maravilhoso. As pessoas criticaram ela e disseram: por que você não vendeu isso? A Bíblia diz que ela pega aquele mesmo perfume que ela coloca, deposita nos pés de Jesus, ela seca com o quê? Com os cabelos. Então, aonde foi parar o perfume? Você não entendeu, vou falar de novo, eles não entenderam, só nós dois pegamos, né? Aonde foi parar o perfume? Aonde? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: a semente sai da tua mão, mas não sai da tua vida. A semente sai da tua mão, mas não sai da tua vida.
ela foi ungir os pés de Jesus com o óleo, ela seca com os cabelos, e a Bíblia diz assim, que aqueles cabelos dela, estava sobre ela a unção que ela mesma depositou. Então a semente, meu irmão, ela sai da tua vida, ela sai da tua mão, mas ela nunca vai sair da tua vida. No tempo certo, você vai colher aquilo que você plantar na presença de Deus, no altar de Deus, na presença dEle. Eu vim aqui te incentivar hoje a ser um provedor do reino de Deus, a entrar como Isaac e sair como a nação, a entrar como a Maria, que entrou e depositou nos pés de Jesus e retornou sobre ele. Olhe para mim, a Bíblia fala de um homem chamado José de Arimateia. Eu sou fundador de um projeto chamado Projeto Arimateia, Socorre o Corpo de Cristo. O que foi que José de Arimateia fez no meio da pandemia? Eu estou orando num sábado, 3 horas da tarde. O Espírito de Deus falou para mim assim, Projeto Arimateia. Eu vou pesquisar. Deus falou comigo, Arimateia foi um homem, José de Arimateia foi um homem que socorreu o corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo não podia fazer nada por ele. Foi o único momento, pastores, amigos, companheiros, ouvidores da palavra de Deus, foi o único momento em que o corpo de Cristo precisou de alguém, porque Jesus estava morto na cruz do Calvário, e ele ali não podia fazer nada. Ele ali, se ele quisesse sim, poderia sim, mas a verdade é, ele estava totalmente dependente de alguém. Mas José de Arimateia resolve, está escrito assim, aquele que esperava o reino. Ele vai em Pilatos e diz assim, Pilatos, me dê o corpo de Cristo. A Bíblia diz que ele pega o corpo de Cristo e leva para onde? Para dentro de um sepulcro novo. De quem era o sepulcro? Dele mesmo. Ele tinha guardado para ele o sepulcro, mas ele pega o corpo de Cristo, socorre o corpo de Cristo, não pelo que Cristo havia de fazer, mas pelo que Cristo havia feito. Você não entendeu? A partir de hoje você vai ofertar não pelo que Cristo já vai fazer na sua vida, você vai ofertar pelo que ele já fez. É assim que um provedor, um homem que espera o reino faz isso. Alguém que espera o reino, ele entrega para Jesus não pelo que ele vai fazer para você, ele socorre o corpo de Cristo. E Deus falou comigo, no meio da pandemia muitas pessoas deixaram de ser dizimistas, muitas igrejas, só uma igreja, irmão, não vou falar o nome, fechou 356 templos no Brasil. No meio da pandemia, o Projeto Arimateia sustentou várias igrejas e abriu 6 igrejas. Deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi com aquele texto, quando Deus disse para mim, Arimateia, Projeto Arimateia, Deus disse, você vai ser levantado para socorrer o corpo de Cristo, não por aquilo que ele fez, não por aquilo que ele pode fazer, mas sim por aquilo que ele já fez por você. Ele te salvou, te entregou o ministério de provedor, para que você socorra o corpo de Cristo. O melhor vem agora, segura. José de Arimateia está passando, ele pega o corpo de Cristo, coloca na sepultura dele. Todo mundo olha para José de Arimateia e fala assim, ei, mas espera aí, Arimateia, como que você vai fazer agora se chegar a morrer alguém da tua família? Não tem problema. A partir de hoje, eu tenho uma nova vida. E se alguém morrer da tua família, o que vai acontecer? Você não emprestou, você não colocou lá Jesus na sepultura? Mas ele pregou por várias vezes que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E daí eu creio nesta palavra. A semente sai da tua mão, mas não sai da tua vida. Ei, olhe para mim, eu fui 3 vezes em Israel. Quem já foi em Israel, levanta a mão. Quem já foi no túmulo de Jesus? Já foi? Você passou pelo túmulo lá? Jesus está lá? Não. Jesus emprestou por 3 dias. Até hoje a família de Arimateia está recebendo. A semente sai da sua mão, mas não sai da tua vida. Ele olhou e falou assim, ó, pastor, ele disse assim, ó, daqui 3 dias ele ressuscita. Eu creio na palavra. Aleluia. Ele emprestou o túmulo para Jesus, e ele sabe o que acontece até hoje. A família dele recebe daquele lugar. Não tenha medo de investir no reino de Deus. Não tenha medo de investir no reino de Deus. Você quer ser um provedor, sim ou não? Olha aqui para mim, preste atenção.
há 12 anos atrás, Deus olhou para mim e falou assim: vou fazer uma promessa para você. 12 anos atrás, eu passando por uma luta, por uma dificuldade na empresa, entra um rapaz dentro da minha empresa, com uma Dodge Ram. Fiz a transmissão do carro dele, custava 8 mil e pouco naquele tempo. Quando ele está chegando para entrar dentro da empresa, o Espírito de Deus falou assim para mim: confia esse dinheiro nas minhas mãos. Já havia ouvido essa voz várias vezes. Preste atenção: experiências pequenas te levam a experiências médias. Experiências médias obedecidas te levam a experiências grandes. Experiências grandes respondidas a Deus te levam a experiências extraordinárias. Quando Deus te falar uma coisa pequena, obedeça. Quando Deus te falar uma coisa média, continue obedecendo. Grande, continue obedecendo. Extraordinária, continue obedecendo. O reino de Deus nunca vai fazer menor do que Ele fez ontem. Ele vai fazer sempre maior. E eu peguei aquele orçamento, rasguei e disse para ele assim: ó, irmão Flávio, Deus mandou entregar na tua mão essa provisão. O que você ia pagar para mim aqui, Deus mandou falar que está pago, que Deus te deu. Ele me abraça, chora comigo. Irmão, ele era garimpeiro, tinha dinheiro demais. Eu falei assim: o meu dízimo é 40 mil reais. Só que eu aprendi uma coisa: a palavra esmolar é suprir a necessidade. Quando você supre a necessidade, você está esmolando. Mas quando você oferta, você está concedendo o desejo do coração. Então tem gente que vem para a igreja só para esmolar. E você vem suprir a necessidade. Não, eu vou dar o meu dízimo para pagar a energia. Eu vou dar aqui para pagar essa luz bonita que está aqui. Não. Você tem que vir aqui para conceder o desejo do coração de Deus. Você tem que vir aqui e dizer assim: eu vou entregar o meu melhor para Deus, para que haja o melhor na casa de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você: quem vive esmolando, vive só sendo suprido a necessidade. Mas quem entrega o coração para Deus, traz o seu Isaac no altar de Deus, Deus concede o desejo do teu coração e te faz um homem milionário, um homem abençoado, um homem de verdade na vida financeira. Você não pode aceitar de maneira esmolar na presença de Deus. Você tem que o quê? Prover. Havia uma mulher chamada viúva pobre. Está escrito ou não? Começa o texto dizendo: viúva pobre. O que ela faz? Jesus olha e fala assim: está todo mundo entregando a sua oferta. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus senta aí em frente ao gasofilácio, em uma cadeira, olhando para todos que estão provendo. Olha para os discípulos e pergunta: quem deu a maior oferta? Os discípulos falam assim: com certeza aqueles que deram mais. Jesus falou: não, quem deu a maior oferta foi aquela viúva. E aí eu fui pesquisar por quê. Porque tudo tem um porquê. Eu fui entender o porquê. Em Israel, quem foi em Israel foi também no Muro das Lamentações, sim ou não? Quando você chega no Muro das Lamentações, ao lado esquerdo tem uma sinagoga. Lá tem 13 gasofilácios. Em uma dos lugares ali tem 13 gasofilácios. Aí você vai perguntar: para que são os gasofilácios? Um deles é para as viúvas. Então as viúvas não iam para trazer, elas iam para buscar. Então naquele dia Jesus olhou para ela e falou assim: ó, ela veio hoje e ao invés de ela buscar, ela veio o quê? Trazer tudo que ela tinha. Só que tem um detalhe: naquele dia morreu a mentalidade de viúva pobre e nasceu uma igreja provedora. Por quê? Porque ela entra no texto como viúva pobre, mas ela sai do texto como a maior oferta. Ou seja, ela aquele dia decidiu: a partir de hoje eu não entro mais no culto para vir buscar, eu vim aqui para trazer a minha semente também. Ei, tem que morrer a mentalidade de viúva pobre da nossa vida. Por quê? Porque Deus te chamou aqui para trazer a tua parte, para trazer a tua parte aqui. A partir de hoje você vai dizer: hoje eu vim trazer o meu louvor, eu vim trazer a minha adoração, eu vim trazer a minha oferta. Passam-se 12 anos, aquele dia, ele olha para mim e diz assim, ele entra dentro do carro dele. Quando ele entra dentro do carro dele, ele fecha a porta, pisa dentro do carro na Dodge Ram. Quando ele fecha a porta, ele bate, abre a porta de novo, volta para trás, olha para mim e se direito. Ele disse assim: você gosta de gado? Eu disse: meu sonho é ser um fazendeiro. Quem não tem sonho de ser um fazendeiro? Fala a verdade. Quer ser? Tchau, meu sonho é ser um fazendeiro. Então assim diz o Senhor para a tua vida: Deus vai te dar uma fazenda com muito gado. Eita glória, peguei aquela palavra, não escondia no meu coração.
coração, falei assim, agora vou esperar cumprir. No final do ano passado, Deus falou, está perto de eu cumprir a promessa sobre a tua vida. Eu vou então, começo a caminhar e começo a ver fazendas. Pergunta se eu tinha dinheiro para comprar e investir nela. Não tinha, mas eu chegava como se tivesse 10 milhões na conta. Se a pessoa perguntar, você tem 100 mil para dar de entrada? Naquele momento eu não tinha. Eu e o pastor Marcelo de Castro, falei, parceiro, você entende de fazenda, não entende? Ele falou, entendo, vamos lá. Eu falei, mas você tem dinheiro? Estou bem, tranquilo, estou na fé, estou na palavra. Pastor, e eu então vou ver o quê? 19 fazendas. Olha uma, não gostei. Olha outra, não gostei. Olha outra, não gostei. Parecia até que eu estava com dinheiro para pagar a fazenda. Mas eu tinha uma palavra que estava clamando por justiça, porque eu obedeci ela na hora que ela clamou por obediência. Oh, glória. Ei, sabe o que aconteceu? Eu então vejo 19 fazendas. Preste atenção, vou te dar uma chave aqui. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. É ou não é? Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, acha. Então eu pedi, Deus me deu. Falou assim, é sua, fazenda com um monte de gado. O que eu fiz? Eu fui buscar. O primeiro passo é, Deus está te dando, sim ou não? Deus prometeu uma empresa? Prometeu. Deus prometeu para Israel? O que você tem que fazer? Vou tirar o meu passaporte. Vou buscar. Então é assim, Deus falou, vou te dar uma fazenda. O que eu fiz? Recebi a palavra. Deus já tinha me dado, sim ou não? Aí eu fui buscar. Fui escolher. Aí sabe o que acontece? Depois de buscar e escolher, aí eu falei assim, ó, a hora que Deus falar é essa, aí eu vou bater na porta. Qual porta? Jeová Jiré. Então pede, busca e se abre. Mas nunca vai acontecer de se abrir antes de você pedir, escolher, buscar o lugar certo. Porque tem gente que Deus fez promessa que até hoje não saiu do lugar. Aí quer que Deus entrega na mão. Vai ver as fazendas, rapaz. Ô glória. Aí sabe o que aconteceu? Agora no finalzinho de setembro, agosto para ser mais, veio um pastor pregar para mim no projeto Arimateia. Deus olhou para mim e falou assim, ei, dá um carro para mim. Eu falei, amém, que carro você vai dar? Aquele carro que você está vendido lá. Liguei para a pessoa que vende carro para mim e falei assim, ó, não vende o carro tal. Deus mandou dar para ele, é uma caminhonete. Aí o que eu fiz? Falei assim, pastor, você veio de ônibus, não veio para pregar aqui para mim? Eu falei, por que você veio de ônibus? Foi porque é um mistério aí, Deus falou comigo. Eu falei, então o mistério está revelado, toma aqui, Deus mandou te dar esse carro. Entreguei o carro na mão dele, falei assim, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Pastor Renato Rubi, um grande amigo meu, veio pregar também em Cuiabá, no culto meu, no projeto Arimateia. Deus olhou para mim e falou assim, ó, dá aquela S10 que você tem para ele também. Dá a S10. Entreguei a S10 na mão dele, irmão. Chamei o pastor, falei, pastor, essa S10 te atende? Ele falou, nossa, essa S10 é meu sonho. Eu falei, então é sua, Deus mandou te dar. Ele falou, não, tá brincando. Ele pareceu lembra aquela menina que eles estão orando por Pedro? Pedro sai da prisão, aí chega diante deles, ele fala assim, meu Deus, a nossa oração, não é verdade, não, vou voltar lá, porque tem gente que é assim, né? Deus te dá a bênção, você fala assim, não acredito, não é possível, ele está orando por aquilo, mas nem ele mesmo acredita. Aí ele olhou e falou assim, mas como, rapaz? Não, Deus mandou te dar. Ele falou, então dá sua mão aqui. Colocou a mão assim e falou assim, eu profetizo sobre a tua vida 1000 vezes mais. Você vai colher. Eu disse, agora é comigo, eu recebo. Eu obedeci a Deus. Eu chamei ele e falei assim, pastor, vamos numa fazenda que eu vi de um amigo meu. Eu fui lá comprar ela, gostei da fazenda e tal. Vamos lá comigo para ver ela. Aí liguei para a pessoa que era dona da fazenda, falei assim, irmão, você tem aí um carneiro para matar? Ele disse, tem. O senhor pode matar aí, porque eu vou levar um pastor aí que é de Deus. Irmãos, eles amam a palavra. Eu fiquei 6 meses discipulando eles, mentoreando, ensinando sobre semente, sobre pregação, sobre tudo. Mas diante de Deus, olha aqui, ó, diante de Deus, eu nunca imaginava que ia acontecer isso. Aí eu chego lá, entro dentro da casa deles, comemos o cordeiro, nós fizemos lá um churrasco, passamos a tarde inteira falando de Deus. Quando chega no final do dia, estávamos para ir embora, ele olhou para mim e chamou eu diante de 5 amigos meus, 5 pastores. Nós fomos lá para ouvir a palavra, para falar de Deus, para teologar. E quando nós estamos prontos para ir embora, ele olha para mim e fala assim, ó, eu e minha esposa tivemos um sonho essa semana. E no sonho Deus visitava nós e falava assim, ó, que a fazenda custava 50 mil reais o hectare. Eu falei, amém, glória a Deus. Ele falou assim, só que você não está entendendo. Deus mandou dizer para nós o seguinte,
no sonho, visita eu e minha esposa, nós nos unimos no sonho estando dormindo. E Deus falou assim, ó, a fazenda custa 50 mil reais o hectare. E ela já está paga, e eu quero que você entregue ela na mão do César. Ele pega a fazenda, a chave da fazenda, coloca na minha mão e fala assim, Deus mandou entregar na tua mão, está aqui tua fazenda. As sementes saem da tua mão, mas nunca vão sair da tua vida. Creia, Deus é o nosso provedor. Ele é o Deus que tem tudo, que pode nos abençoar. Irmão, acabou meu tempo, mas eu quero orar por você, para você receber uma unção de provedor. Você vai receber a colheita. A Bíblia diz assim, ó, fizeram um sinal aos seus companheiros. Não deu nem tempo de chegar. Fizeram um sinal aos seus companheiros. Você pode ficar de pé. Fizeram um sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Segura o que eu vou te falar. Aqui tem dois barcos. Um barco é o barco dos provedores, e o outro barco é o barco dos providos. O barco dos provedores é o que Jesus escolheu. O barco dos providos é o que está perto daqueles que Jesus escolheu. Tem gente que está vivendo uma colheita que não foi ele que plantou, ele está fazendo parte da colheita. Mas você não pode aceitar, você tem que ser o barco dos provedores. Você tem que declarar, eu quero ser o barco dos provedores, eu quero viver a colheita de Deus. Por quê? Porque quando você for o barco dos provedores, Deus vai te ensinar uma lição, que você só pode chamar companheiros para o momento da tua colheita. Ei, se você não abençoar, quando você colher o que Deus tem para a tua vida, você afunda também. A bênção é tão grande, ser de Deus, receber a colheita de Deus, ela é tão grande, que Deus vai ter que levantar companheiros para você chamar e dizer assim, ó, vem aqui, porque você precisa receber algo. Que algo que eu vou receber? Não, vem cá, você tem sido meu companheiro, tem orado comigo, eu quero te abençoar, eu recebi algo da parte de Deus, eu quero te abençoar. Eu estava pregando agora, no domingo retrasado, preguei sobre Jeová Jiré, preguei sobre Isaac e sobre Abraão. Eu desço do altar, alguém chega para mim e fala assim, eu quero te dar 15 cabeças de gado Nelore, escolhida a dedo, vou escolher na minha fazenda e vou te abençoar, e um reprodutor. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus. Na hora o Espírito Santo falou assim, ó, chama o teu companheiro, pastor Marcelo, dá uma parte para ele. Oh glória, você quer reviver o extraordinário de Deus, sim ou não? Então acredite que Deus vai fazer na tua vida.